Não é AI, sou eu mesmo. Quando pensamos em duas marcas que estão em concorrência direta, a Apple e a Samsung, certamente vêm logo à cabeça. E quando pensamos em seus principais produtos, é difícil ignorar o iPhone 17 Pro Max e o Galaxy S26 Ultra. E um pode ser visto como uma aposta segura, uma sensação confortável de continuidade, de estabilidade, sendo ótimo em tudo que faz. O outro rompe mais barreiras, corre mais riscos e não tem medo de dar aos clientes recursos que eles talvez usem só uma vez ou nunca. Mas hoje em dia existem tantas opções no mercado que, do ponto de vista tecnológico, são melhores que ambos. A realidade, porém, é que a Apple e a Samsung construíram um ecossistema, uma rede de logística e de suporte ao cliente em torno desses produtos que continuam a consolidá-los no topo da indústria. Hoje nós vamos dar uma olhada nesses aparelhos e compará-los lado a lado em tudo o que você, como consumidor, se importa. Bem-vindo ao meu comparativo entre o Galaxy S26 Ultra e o iPhone 17 Pro Max. Let's do this. Eu devo confessar que eu não sou o mais rápido a lançar esses vídeos e teve um problema no canal também que eu tive que demorar a postar esses vídeos. Mas para mim o importante não é ser o primeiro, o importante é trazer esses celulares em lugares assim, com todas essas dificuldades, né, de luz mudando, com nuvens se movendo aqui, barulho de pássaro, trânsito e tudo mais. É porque é assim que você usa o celular, não é num estúdio tudo limpinho, tudo, né, com luz, tudo controlado. Eu vou fazer isso também nesse vídeo, mas eu acho legal começar o vídeo te mostrando os celulares, como eles se comportam no dia a dia. E agora no S26 Ultra, eu também vou compartilhar a minha opinião. Eu acho que hoje em dia é muito importante ter, né, não ter esse negócio de ficar sentado no muro, que os dois são bons. Não, eu vou te mostrar a minha opinião, eu sei que você também vai procurar outras opiniões aí na internet, mas no dia de hoje é importante, porque tantas coisas são geradas por IA, eu já vi tantos vídeos também. Quando você vê que a pessoa não te dá uma opinião, provavelmente o script do vídeo foi gerado por IA. Então, não vou fazer isso, vou sim te dar a minha opinião. Eu sou um usuário de Android na maioria dos meus aparelhos, mas eu usei o iPhone por muitos anos, desde o primeiro. E eu tenho sim uma preferência agora, que é usar Android. Então, coloca uma pitadinha de sal nas minhas opiniões também, com esse, porque não vai ser uma review completamente balanceada, vai sim ter a minha opinião aí. Mas acima de tudo, vou ser justo, porque eu sei que as duas empresas são diferentes e eles approach, vou colocar a tradução que eu esqueci a palavra, de forma diferente. Então eu tenho que apreciar isso, e eu sei que você também vai notar que tem coisas que vão ser mais da sua preferência. Eu posso não gostar, mas você vai gostar e vice-versa. Eu sei que acabei de mostrar um pouquinho do vídeo, né, da diferença dos vídeos lá no 4K 60, mas nós vamos voltar para a câmera daqui a pouquinho, porque quando se trata desses dois celulares, não sei porque que eu pausei dramaticamente ali, né? Mas tem muito mais do que só câmeras. Por exemplo, a tela desses celulares. E isso pode ser até um pouco controverso esse ano, porque a Samsung apostou muito, né, nessa privacidade, na inovação, mas é um risco muito grande. Mas quando se trata de visualização normal entre os dois aparelhos, em qualquer condição, os dois são maravilhosos. E olha, de cara eu tenho que falar uma coisa, que o iPhone, para mim, tem uma desvantagem enorme. Sim, eu estou falando da Dynamic Island, porque em comparação com o S26 Ultra, ele simplesmente tem menos área útil, menos espaço para você colocar pixels. Isso não é só minha opinião nesse caso. Quando você não está usando a Dynamic Island, a sua tela está efetivamente perdendo 0,6% de espaço. E no S26 Ultra, porque é só o selfie, é 0,1%. Mas aqui vai um ponto importante, porque você pode pensar no papel 0,6, 0,1 não é muita coisa, não chega nem a 1%, né? Mas em prática,
não é só o caso de você estar perdendo pixels na tela, é muito irritante quando você está tentando assistir alguma coisa e você perde sim a imersão do celular. É simplesmente menos imersivo. A Dynamic Island quebra aquela geometria do centro superior, é incrivelmente perturbador para mim, não só assistindo vídeos, mas também olhando para fotos ou no Instagram. Mas deixando isso de lado por enquanto, ambas as telas são ótimas para ver em qualquer situação, debaixo do sol, no escuro. Mas se eu tiver que escolher uma tela, tem que ser a do S26 Ultra, porque não está acima só do iPhone, para mim está acima de qualquer celular na indústria. Mas não vou entrar em muitos detalhes sobre a tela privacidade aqui, vou deixar isso para minha review completa do S26 Ultra. Mas eu vou falar uma coisa que eu não vi muita gente falando ainda. A Samsung correu muito risco colocando essa tela de privacidade, embora eu elogie essa inovação da privacidade. Se você veio do S24 ou do S25 Ultra, você vai ver essa tela como um downgrade às vezes, porque sinceramente, desculpa Samsung, mas é verdade, a tela do S26 Ultra não é tão anti-reflectiva. Você perdeu um pouco do anti-reflexo com essa tela, mas o benefício de privacidade às vezes compensa. Mas na realidade, eu acho que a Samsung até pensou nisso na decisão de pôr essa privacidade, ainda é mais anti-reflectiva que o iPhone e qualquer outra tela na indústria. Sim, a Samsung ainda não tem 10 bits de cores na tela, fizeram um negócio de software para ter 10 bits, mas é um outro vídeo isso. Então, em tecnologia, por exemplo, às vezes na fidelidade de cores não é a melhor tela, mas em outras áreas a Samsung sim está mais avançada, como essa área de anti-reflexo e privacidade. Agora, esse review não estaria completo se eu não mencionasse algumas coisas que são tangíveis no dia a dia. Começando pela carteira digital. Os dois têm, no Samsung tem até duas, né? Tem a da Samsung e da Google. Mas, olha, no aeroporto é onde você vê a diferença do Apple Wallet. Simplesmente fácil de usar. Então, eu até entendo pessoas que ficam com o Apple, com o iPhone, por causa dessas funcionalidades que são muito amigáveis, muito simples de usar. Mas quando você está lá tentando passar pela segurança, mexendo com as suas bolsas e tudo, a última coisa que você quer é tentar lembrar a senha da coisa, tentar desbloquear o celular. Você quer que o passe esteja ali disponível, um toque e está ali, entendeu? É muito simples de usar. O Google Wallet e a Samsung Wallet melhoraram bastante, mas não chegam a ser tão rápidos e tão simples de usar como o Apple Wallet. E mais uma coisa é o Face ID. Eu amo isso no iPhone e queria que mais empresas, não só a Samsung, implementassem algo assim em seus aparelhos. A IA pode fazer isso? É ótimo ter o leitor de digitais no S26 Ultra, que é maravilhoso e sempre funciona, mas um Face ID de verdade seria muito legal também, um que não possa ser enganado se você só mostrar uma foto sua. Por outro lado, temos a S Pen no S26 Ultra, que é outra diferença muito tangível no seu dia a dia. Se você já era cliente da Samsung e tinha o S25, o S24 Ultra, não, o S25 não, mas o S24 Ultra ou mais antigo, você deve estar até irritado que a Samsung removeu o Bluetooth da S Pen. Mas para mim, mesmo sem a função do Bluetooth para controlar a câmera, por exemplo, que era muito útil, mesmo sem essa funcionalidade, ainda é muito útil ter essa S Pen para assinar contratos, fazer notas é a coisa mais óbvia de se fazer. Mas para mim, eu adoro no lado criativo também, editando fotos usando, por exemplo, o Lightroom da Adobe, pegando aqueles detalhes com a S Pen. É um dos meus passatempos favoritos. Usando os dois lado a lado o dia inteiro hoje, eu notei uma coisa que eu não tinha notado até agora. Como você já sabe, ambos abandonaram o titânio em favor do alumínio, o que, a princípio, é uma decisão normal. Mas o que eu achei interessante é que o iPhone está 233 gramas, tá meio pesadinho, que eu não tinha notado até agora, mas quando você usa uma coisa do mesmo nível e é tão mais leve que o S26 Ultra é 214 gramas. Então essas 19 gramas fazem muita diferença sim. E eu fiz uma pesquisa, eu tive vendo que muita gente está trocando o 17 Pro Max por um celular, por um outro iPhone menor. Eu até fiz uma review no canal em inglês dizendo que esse ano, se você não se preocupa com a câmera telefoto ou essa tela maior, o iPhone 17, o regular, o normal, pode ser o melhor iPhone para comprar mesmo.
Agora, seria muito clichê eu simplesmente dizer que o Apple Intelligence é ruim e o Galaxy AI é melhor. I didn't catch that. Could you try again? Eu adoro a assistência de escrita e tem sido ótima já faz uns anos, e ambos os celulares conseguem fazer isso agora num nível bem aceitável. Eu acho o iPhone um pouco mais amigável de usar, mas o resultado final pode ser uma questão de preferência. Eu não sei se você acha o mesmo, mas pra mim, quando a Apple, te ajuda a escrever qualquer coisa, pode ser um texto ou um e-mail, mesmo que ele traduza para português, parece ainda que foi americanizado. É difícil explicar, não é natural. Mesmo quando você está mandando um e-mail formal e pede para ele escrever, ainda assim soa um pouquinho americano. Agora, o recurso de intérprete é absurdamente bom no S26 Ultra. Até quando você junta o Buds 4 Pro ou até o 3 Pro, dá para fazer isso também. É um recurso ótimo. Sim, podemos fazer isso no iPhone, mas eu acho que a Samsung aqui, a implementação deles é muito mais avançada. Ok, quando se trata de editar fotos, eu acho que temos que tomar cuidado, porque hoje em dia está ficando perigoso até o que se pode fazer em edição de fotos. Mas a habilidade de fazer isso apenas usando uns comandos simples no iPhone, dentro do aplicativo de fotos, no seu celular mesmo, é simplesmente excelente no S26 Ultra. Eu falei iPhone? Não, é no S26 Ultra. E faz muito pouco sentido se quer tentar comparar isso com o iPhone, porque você simplesmente não consegue fazer. Teria que baixar outro aplicativo para isso, mas, sei lá, você pode até usar essa ferramenta chamada Cleanup no iPhone para remover objetos indesejados, mas é só isso. É algo que o Pixel 6 já fazia, uns 5 anos atrás. E a verdade é essa, né? Eu não consigo acreditar que, apesar dessa vergonha que a Apple tem passado nos últimos 2, 3 anos, eles não tenham feito nada para melhorar isso. Mas aí, pelo menos, nos deram Liquid Glass, né? Porra. Eu fico pensando, com todo o recurso que a Apple tem, né, a empresa mais rica do mundo, não só de tecnologia, não consegue trazer uma funcionalidade tão simples que qualquer marca chinesa e a Samsung vem trazendo pra gente já há alguns anos. E olha, como eu disse no início do vídeo, você pode falar, mas o cara é muito fã da Samsung. Essa é a minha opinião e eu tô super aberto a ouvir opiniões diferentes também, porque eu reconheço que, sim, a minha percepção pode estar um pouquinho enviesada devido a todos os celulares que eu venho usando, que são, na maioria, Android. Bom, claro que recursos de IA são legais e alguns muito úteis, mas tem muito mais poder debaixo do capô desses aparelhos quando se trata de automação. É uma coisa também que eu esqueço de falar em vários vídeos. O iPhone tem os atalhos da Siri e o S26 Ultra, como qualquer celular da Samsung, tem os modos e rotinas. Em termos simples, são tarefas de automação que você pode configurar com base em condições, né? Tipo a hora do dia, o local onde você está, ou qualquer aspecto do celular, como o nível de bateria até. Esse assunto é gigante e acho que o iPhone tem um conjunto de ferramentas muito poderoso aqui, mas o modos e rotinas não ficam atrás, é um recurso muito subestimado. Eu fiz um vídeo faz uns 2 anos atrás já, devo renovar ele, porque, por exemplo, a funcionalidade da tela de privacidade, dá para você juntar aquela funcionalidade com modos e rotinas. Por exemplo, assim que você entrar num Wi-Fi que não seja o da sua casa, aciona a privacidade quando você abrir o aplicativo do seu banco. Por exemplo, o quão bons são esses aparelhos se você tem deficiência auditiva ou visual? Ou, honestamente, se você está ficando mais velho que nem eu e cansado de ficar apertando os olhos para ver a tela. Será que esses recursos de IA realmente ajudam quando o assunto é acessibilidade? Show me the accessibility options. Sorry, I can't help you with that. I've opened the accessibility. À primeira vista, me parece que a Apple tem mais recursos nessa área. Tem muito mais opções, pelo menos. Como rastreamento de olhos e cabeça, tipo, dá pra você guiar o cursor só olhando para a tela. Tenta isso, é muito legal. E a capacidade também de você parear aparelhos auditivos. Não dá para fazer isso, pelo que eu sei, pelo menos, no S26 Ultra, só no iPhone. Mas eu acho que a Samsung, em geral, por usar o Gemini da Google, né, tem uma implementação melhor em algum desses testes, como no teste de ambiente visual que eu estou fazendo aqui. A Apple construiu uma das melhores ferramentas de acessibilidade do mundo, com essa lupa, né, o Magnifier, mas nos meus testes aqui, olha, simplesmente
não é tão bom quanto o Gemini ou até o ChatGPT, o recurso apontar e falar, point and speak, foi feito para usar o scanner LiDAR do 17 Pro Max e a câmera também. Você literalmente, em teoria, só aponta o dedo para um botão físico no micro-ondas ou uma linha num cardápio que você não está entendendo e ele lê em voz alta na hora. Essa é a teoria. Na minha experiência, isso ficou uma bagunça no iPhone. Olha, nada funciona direito, os números que ele está lendo é um número completamente errado. A Samsung tem capacidades semelhantes através do software dela mesmo, mas através do Gemini é muito melhor, porque usa o IA para descrever cenas, ler textos, mas não só isso, você pode perguntar até, né? Tipo, olha aqui o que eu tô vendo, meu carro tá quebrado, né? O que eu devo tentar para consertar? Pode mostrar a sua tela com um erro e falar como que eu resolvo esse erro, ou isso tá quebrado na minha cozinha, como que eu arrumo esse aparelho? Qualquer coisa assim. E o segundo teste que eu fiz aqui foi o teste de audição. Legendas ao vivo ou live captions. Ambos os celulares conseguem gerar legendas para qualquer áudio tocando no aparelho ou até mesmo para pessoas ao seu lado conversando ao seu redor no mundo real. As legendas ao vivo da Apple são muito integradas no sistema operacional e ficaram muito mais rápidas esse ano, mas honestamente a legenda ao vivo da Samsung, que eu acredito ser alimentada pelo reconhecimento de voz da Google, que também sempre foi ótimo, ainda parece mais precisa e rápida ao lidar com sotaques ou ruído de fundo, mas aqui vai o terceiro teste, e é aqui que a Samsung, para mim, absolutamente destrói a Apple nesse momento, que é a habilidade de descobrir as configurações ou achar coisas no celular que às vezes está enterrado em vários menus lá. Recursos de acessibilidade são inúteis se tiver enterrado debaixo de 6 camadas de menu de configuração, né? Imagina você estar tentando explicar isso para o seu pai, para sua mãe, e eles não estiverem tão acostumados nesse mundo de tecnologia, né? No S26 Ultra, a One UI agora entende a intenção e linguagem natural para você controlar qualquer aspecto do aparelho. Você não precisa mais saber o nome do recurso ou onde está. Você só pede o que precisa. Nesse exemplo aqui, eu falei para o Bixby que eu tinha esquecido meus óculos de leitura em casa e para deixar a fonte um pouquinho maior e mais fácil de ler. Instantaneamente, o S26 Ultra aumenta a fonte do sistema, ele entende o contexto do seu problema e encontra as funções para consertar. Mas eu vou dizer uma coisa, nem sempre funciona. Tá? É uma coisa que você dá para ver que é uma coisa nova que a Samsung, sei lá, às vezes apressou para colocar no celular. Mas para ser sincero, eu queria que a Samsung abandonasse o Bixby de vez e simplesmente integrasse o Gemini por completo, porque eu acho que é confuso ter os dois. Mas mesmo com a confusão e mesmo não funcionando 100%, é muito melhor do que a Siri nesse aspecto. É a Siri ou o Siri? Essa eu não sei. Se você tentar fazer a mesma coisa no iPhone, a Siri tenta um monte de coisas aleatórias, como mandar mensagem para você mesmo, te diz como abrir o aplicativo de configurações para que você mesmo vá procurar, ou ele fala, olha aqui o que eu achei online. Fala, eu sei o que é o Google, meu, não precisa ver. I left my reading glasses at home and I'm struggling to read the screen. Can you make the font a little bit bigger? I didn't catch that. Could you try again? Mas para quem não é um nerd de tecnologia, essa abordagem da Samsung de controlar o aparelho por linguagem natural é um salto gigantesco, é uma coisa que já vimos em laptops do Windows, mas precisa de mais trabalho. Mas pelo menos está indo na direção certa, eu gostei, Samsung. E a performance? O que você pode fazer com esses aparelhos para puxar mesmo os chips, né, da Apple e da Samsung? Tenha um pouco de paciência comigo aqui, porque as coisas vão poder ficar um pouquinho mais nerds nessa sessão. Mas acho que é importante, porque tem tanto jargão de marketing por aí que fica difícil até entender qual aparelho está mais bem equipado em termos de performance. De um lado temos o próprio A19 ou A19 Pro da Apple e o Snapdragon 8 Elite Gen 5 Full Galaxy da Qualcomm, que está aqui no S26 Ultra. É difícil de falar, deviam encurtar o nome ali. Primeiramente, da perspectiva da arquitetura dos chips, ambos usam um processo de 3 nanômetros,
mas é aí que a semelhança termina. Claro que quando falamos de performance, é obrigatório aqui no YouTube mostrar alguns jogos como Genshin Impact ou sei lá o que, mas olha só o que eu percebi recentemente. Até celulares intermediários rodam esses jogos num nível que seria muito difícil dizer que, pelo menos visualmente, se o processador é bom ou não. Então, para realmente forçar não só o processador e os gráficos nesses aparelhos, recentemente eu decidi mudar e mostrar um pouco nessas reviews como eles se comparam ao alternar tarefas pesadas enquanto você joga. Porque só jogar qualquer celular, né, de intermediário hoje pode fazer. Ainda é algo bem irreal para você fazer no uso diário, isso que eu estou testando aqui, mas se você procura um teste de performance objetivo que vai além desses malditos benchmarks, isso foi o melhor que eu consegui bolar aqui. Para mim, na verdade, olha, uma pontuação de benchmark, mesmo que eu esteja nesse mundo de tech, não significa nada. Se eu vejo um número em comparação com o outro, beleza, um é maior que o outro, mas como que isso, né, se traduz no dia a dia? Ok, agora aqui no S26 Ultra, vamos parar o processamento do vídeo e voltar ao jogo, jogar um pouquinho, movimentar um pouquinho no jogo e vamos fazer um fast forward aqui, uns 20%, 20 vezes. E voltando aqui ao export do vídeo, você pode ver que tá movendo, já tá quase 50% aqui e movendo rápido. E voltando ao jogo, vamos fazer outro fast forward aqui. Eu tô sentindo sim o celular ficar um pouco mais quente durante esse processamento, porque eu tô jogando e exportando o vídeo ao mesmo tempo. E voltando de novo ao jogo e jogando um pouquinho mais, eu não percebo nenhum erro, nenhum drop frames, nenhum problema. Sim, o celular tá um pouco quente, como você vê aqui, mas está processando legal. E só para te mostrar também que na configuração do jogo, eu estou jogando ele no máximo possível das configurações aqui de display, tá tudo no máximo. E quando a gente volta para o export do vídeo, tá quase terminando já, e essa é a diferença do Snapdragon 8 Elite Gen 5 e o Apple A19 Pro. E falando em bateria, novamente a melhor maneira de testar isso é usar ambos os aparelhos igualmente, depois que eles tiveram um tempinho, umas 2 semanas de aprender o meu uso e se adaptar. O iPhone começou esse teste com uma ligeira desvantagem, porque eu já tenho ele há alguns meses e não usei ele muito, mas eu estou mostrando aqui os números de ciclo e a saúde da bateria também de ambos, por uma questão de transparência absoluta aqui. Mas olha, eu estou desapontado com a Samsung, porque os dois começaram o dia normal. Ontem eu decidi usar os dois celulares igualmente até o fim do dia, até a bateria esgotar. E quando eu cheguei nesse local onde eu ia fazer toda essa filmagem que você está vendo aqui no vídeo, eu decidi igualar a bateria. Às vezes eu recebi uma chamada num celular e não no outro, mas os dois estão na mesma rede. Eu estou usando os dois com 5G aqui na Inglaterra. E tirei fotos, os mesmos estilos de fotos, os mesmos estilos de vídeo. A Samsung, quando chegou na hora do almoço, já estava bem atrás da Apple, tinha gastado mais bateria. E depois que eu usei as câmeras para tirar bastante mais fotos e vídeos, nossa, aí mesmo que a bateria do Samsung foi bem abaixo. E quando foi chegando no finalzinho do dia, ficou difícil mesmo para a Samsung. Estava às 6 da tarde, estava já com 5%, esgotando, e o iPhone ainda tinha uns 30%, então fiquei meio preocupado com a bateria do S26 Ultra. E me irrita um pouco, às vezes eu vejo reviews, não vi nenhuma review no Brasil ainda sobre isso, mas reviews de outros criadores em inglês, e eu fico pensando, será que sou eu? Porque, né, eles falam, a bateria é tranquila, dura o dia inteiro. Mesmo que eu demore com esses vídeos, pelo menos uso eles mesmo de uma maneira que tenta replicar como você usaria. Tudo bem, foi um dia que é acima do que eu normalmente usaria, mas se você está pensando em pegar um celular para viajar, isso vai fazer muita diferença naquele dia. Tipo, você vai numa viagem que tem momentos que você não vai poder experienciar de novo, entendeu? Então você tem que, se você for levar o S26 Ultra para aquela viagem dos sonhos, leva uma bateria extra ou pensa, né, em horas que você vai poder dar aquela carregada na bateria, porque vai precisar sim. Agora vamos falar em manter esses aparelhos gigantes ligados. A Apple está nos dando agora um carregador com fio de 40 watts, chegando a 50% em cerca de 20 minutos. Nada mal. Mas a Samsung, eles foram com tudo esse ano,
sem falar das outras marcas. Mas o super carregamento rápido de 60 watts agora é muito legal, você chega a 75% em apenas 30 minutos. E isso também faz bastante a diferença, especialmente quando a gente vê esse desgaste num dia muito corrido assim. E ele está chegando de 0 a 100% em menos de 1 hora, em 50 minutos. O que é muito legal também. Além disso, o S26 Ultra oferece carregamento sem fio reverso. Você pode literalmente carregar seus fones de ouvido direto na traseira do celular ou até colocar o iPhone do seu amigo na traseira. Mas nos meus testes, eu acho que era o iPhone que devia ter essa funcionalidade. Outro aspecto muito importante do design, que contribui para a performance também, são os materiais usados. Em outras palavras, a dissipação de calor. E ambas as fabricantes arquitetaram, podemos chamar assim, um retorno estratégico ao alumínio. Meu lado cínico vê isso também como uma manobra para reduzir custos, mas eu acredito que o principal motivo seja mesmo o fato de o alumínio dissipar o calor melhor que o titânio. Agora, algo que também pode ter se beneficiado do alumínio é a qualidade do som, o que foi uma surpresa para mim, mas não só no iPhone, em ambos. Eu sinto que os dois agora estão melhores que os seus irmãos de titânio. Para mim, a Samsung está conseguindo atingir um volume mais alto sem distorcer. Mas eu gosto também da assinatura do som do iPhone, é muito agradável, não tem aquele tom estridente que tinha antigamente, mas eu diria que se você ouve muito pelo alto-falante, talvez você tá, sei lá, ao ar livre direto ou em ambientes barulhentos, dirige ou tá sempre ligado no alto-falante, o S26 Ultra com certeza entrega mais potência, mas não muito, a diferença é pouca. Esses aparelhos podem fazer muito de uma perspectiva criativa e fazer coisas muito legais, mas qual que é o melhor para realmente se trabalhar nele? A Samsung tem uma vantagem clara aqui, e eu nem estou falando do Samsung DeX, vou chegar lá também, mas a Apple, eles realmente me frustram. E olha, pessoal da Apple, se você está assistindo a isso, pelo amor de Deus, parem de ser tão teimosos. Eu tenho dizendo isso por vários anos e não estou querendo dizer que você tem que escutar ao que eu digo, mas pelo menos escute aos seus consumidores, porque para uma empresa que diz, a gente trabalha a gente dá aos clientes coisas que eles nem sabem que querem. A Apple publicamente falou isso. Poder usar várias janelas ou só 2 janelas ao mesmo tempo é uma das coisas mais básicas que a gente pode fazer em qualquer telefone no mercado hoje, exceto no iPhone. E o que realmente me frustra é que a Apple já tem o software de tecnologia no iPad. O iPad está dando uma surra no Samsung DeX agora. What? Bro, what are you talking about, man? Sim, por anos o Samsung DeX teve meio que um monopólio nos tablets, mas o iPadOS 26 mudou isso. O recurso se chama Window Apps, ou aplicativos em janela, e isso, sem brincadeira, torna o iPad 100 vezes mais útil. E eu não estou pedindo exatamente o mesmo recurso do iPad no iPhone, olha, talvez seja só eu, mas ter 2 aplicativos lado a lado no iPhone tornaria o iPhone 100 vezes mais útil também. Mas me diz aí no comentário se você concorda. Imagina, né? Se você pudesse plugar seu iPhone em um monitor e usar ele como um Mac Mini. Tipo, é o tipo de valor que os usuários de Android da Samsung, né, têm aproveitado com o DeX. E, para ser sincero, eu não acho que isso fez a Samsung parar de vender tablets e parar de vender notebooks. E com isso concluímos a nossa review. Tô brincando. Quando a gente fala desses celulares, a gente tem que falar mesmo das câmeras, porque no dia de hoje é a principal funcionalidade desses celulares, né? É uma câmera que faz chamadas. Então vamos lá, se seu café acabou, pega outro e vamos lá tirar umas fotos. Em pouca luz, quando você está apenas olhando a foto lado a lado em cada celular, não há muita diferença entre eles. Mas quando você olha essas fotos um pouco mais de perto, o S26 Ultra retém muito mais detalhes, não apenas nas sombras, mas também nos highlights. O iPhone, neste exemplo, simplesmente transformou tudo numa papa, né? A textura completamente sumiu da foto e tem um monte de ruído por toda parte, principalmente na parte escura. A foto do S26 Ultra, nesse exemplo aqui, é de 24 megapixels. E quando você olha para a folhagem, você consegue ver as folhas individuais aqui no detalhe, enquanto o iPhone simplesmente transformou tudo num borrão feio, né? A placa em si tem uma certa textura, quando eu estava lá, né, olhando com os meus olhos, e o iPhone completamente perdeu a textura. E é incrível para mim, porque essa placa tá iluminada, entendeu? É difícil entender
como que a câmera está perdendo tanto detalhe ali. E o mesmo vale para essa foto aqui, quando você olha para as letras acima da janela, nem precisa dar zoom nesse caso aqui, para notar que há simplesmente mais nitidez e mais detalhes na foto do S26 Ultra. E isso é graças àquela abertura de f1.4. E isso é uma daquelas coisas que nem a Samsung, o marketing da Samsung, nem os creators aqui do YouTube pegaram. Para mim, essa f1.4 é a principal, sei lá, eles deveriam ter mandado muito marketing nisso, porque ela faz uma grande diferença em todas essas fotos, não só fotos de zoom, a câmera principal do iPhone, para te dar uma ideia, se eu não me engano é de f1.78, quase f1.8. Então, muito menos luz entra no sensor, então naturalmente o iPhone vai sofrer um pouco mais contra o S26 Ultra, então não me surpreende essa diferença que a gente está vendo. E olha, nem faz muito sentido usar os 200 megapixels do S26 Ultra, mas eu fiz mesmo assim e claro, a diferença aí fica ainda maior. Quando há luz suficiente, fica bem acirrado entre os dois, até você tentar olhar os detalhes. A Samsung, nesse caso aqui, está retendo muito mais, não só nessa foto, em todas as fotos, mas aqui é um exemplo onde quando você olha rapidamente, às vezes no Instagram você não vai perceber nada, mas quando você olha ao redor aqui na parede, por exemplo, a Samsung está retendo mais detalhes. Mas o que eu achei mais interessante é que a Samsung está mantendo cores melhores também. Não só detalhes, mas nessa foto aqui, por exemplo, tá tudo mais, sei lá, como se fosse guache, né? Tá meio, sei lá, aguado as cores. Quando se trata da lente ultra-wide, eu achei que os dois foram praticamente iguais. Acho que de todas as câmeras, o ultra-wide é o que está mais igual mesmo. O mesmo nível de detalhes e tirando a diferença na ciência de cores, que eu já comentei, as fotos são quase idênticas. Agora, olha, eu amo Bath, eu amo a Inglaterra e tenho muito mais para ver por aqui. Mas dessa vez eu também fui para Barcelona e fiz uns clipes lá também. E de cara, sem tentar dar aquele zoom maluco de 50 ou 100 vezes, eu estava tentando tirar a foto aqui da Sagrada Família, mas apenas um zoom básico de 4 vezes no iPhone e 5 vezes no S26 Ultra. E o que eu acho insano aqui é que essa foto no Samsung foi de apenas 12 megapixels. Eu ainda não tinha nesse dia mudado a configuração para sempre tirar fotos de 24 megapixels. Depois eu explico como que faz isso. Para onde quer que você olhe nessa foto, é simplesmente melhor no S26 Ultra. E esse é um tema recorrente ao usar essa lente telefoto. E voltando a Bath, eu me lembrei de um problema de foco ao usar essa lente no iPhone, o que me deixa louco. E o problema é esse foco, a distância mínima de foco do iPhone. Infelizmente, essas flores que eu estou tentando focar nela estão a menos de 1 metro, o que é um problema para o iPhone. E eu não quero falar mal do iPhone só por questão de falar mal, mas é uma questão técnica, não é um bug nesse caso. Infelizmente, porque é uma lente que eu gosto muito de usar, essa lente telefoto, mas essa limitação de 1 metro é muito ruim para mim. Agora, a câmera da selfie em ambos os celulares é excelente. A Apple fez umas mudanças aqui e a Samsung também. Mas aqui é onde a nitidez não é uma coisa boa para mim. Eu não uso muito a câmera de selfie. Na verdade, eu detesto usar porque, sei lá, na minha idade, eu não quero muito detalhe na minha cara. E a Samsung tá dando muito mais detalhe agora. É o mesmo sensor, mas eles melhoraram o IA da selfie. E eu também testei as fotos de modo retrato e acho que a Samsung arrasou nessa esse ano. Eu estava com outro youtuber lá em Barcelona, a gente estava olhando junto, o que é legal, às vezes eu sozinho posso perder alguma coisa. E olha, o iPhone está perdendo alguns dos detalhes na borda e o mais irritante é a cor. A cor no modo retrato, assim como em outros modos, tá uma bagunça. O que foi ainda mais surpreendente é que a gente fez um teste contra o Nothing Phone 4A, só de brincadeira. Uau! Acho que o 4A da Nothing tem, sei lá, o valor é menos de 400 libras, 350 libras. E o iPhone é mais de 1.000 libras. Então, quase 1/3 do valor e tá gerando um resultado melhor. Tirando a cor do céu no fundo, eu achei que o Nothing desagou um pouquinho o céu, tá meio branco, mas quando se trata da pessoa que você está tirando foto, eu achei o resultado do Nothing incrível, por ser um celular tão mais barato que o iPhone. Agora, quando o assunto é vídeo, sabemos que o iPhone é o rei. Foi pegadinha, não é mais. Eu acho que o iPhone perdeu a coroa
há muito tempo atrás. Eu mantenho essa opinião desde o S23 Ultra. Você pode ir lá para trás dos meus vídeos e você vai ver. Eu acho que foi ali que a Samsung começou a levar vídeo a sério. E na minha opinião, quando falamos de vídeo de 4K, eles ultrapassaram o iPhone agora. E com o S26 Ultra, o que é uma loucura, a Samsung foi ainda mais longe no vídeo e transformou isso basicamente numa câmera de cinema. Muita gente pode até dizer que copiaram a Apple, né? Porque a Apple teve ProRes, Log há muitos anos, né? Desde o 15, eu acho, 15 Pro Max. Sim, você pode alcançar resultados semelhantes agora com o iPhone ProRes Log, usando apps de terceiros, filtros, lentes, aplicando o seu próprio estilo, né? O seu LUTs na pós-produção, o que é ótimo e sempre foi ótimo no iPhone. Mas o que a Samsung fez aqui foi te dar tudo isso direto no aparelho. Eu tava no banco de trás num táxi, no Uber, fazendo esse vídeo que você tá vendo agora. Então, você consegue aquele visual cinematográfico direto do celular, sem precisar ir para um software de edição de vídeo. Tudo bem, os arquivos são enormes, para vídeos longos você vai precisar usar um SSD, mas olha, eu fiz alguns vídeos sobre isso no meu Instagram que até viralizaram para os padrões do meu Insta. Então, vai lá dar uma olhada, eu também explico e mostro como fazer isso passo a passo. Mas eu sei que essa opinião é um pouco controversa também, mas como eu disse no começo do vídeo, eu acho importante eu não ficar em cima do muro. Essa é a minha opinião e eu gostaria muito de ter a discussão com você, se você concorda ou discorda. Eu acho legal a gente manter, né, uma discussão saudável aqui. Eu ainda não terminei. A Samsung por muitos anos ofereceu o Dual Rec, que é o que você está vendo agora, e a Apple só recentemente adicionou isso ao iPhone, e eu adoro. É extremamente útil para vlogs ou para gravar ao vivo. Se você está mostrando, por exemplo, a sua reação ao que você está vendo, é muito legal isso, e apenas para deixar o vídeo mais interativo em geral também. Não precisa estar mostrando alguma coisa, só você falando com a pessoa. Você pode trocar, né, a câmera da frente, ser no Picture-in-Picture, ou vice-versa. A câmera de trás está lá. Então, eu acho que a Apple, do ponto de vista de interface, deixou o visual mais bonito aqui, mais amigável, como a Apple sempre faz. Porém, no S26 Ultra tem muito mais flexibilidade. Você pode, por exemplo, gravar ambos os vídeos, o de trás e da frente, ou do telefoto e o normal, em arquivos separados, o que te dá muito mais liberdade na edição depois, ou às vezes você não vai querer, depois que você gravou, postar o seu rosto no vídeo. Você quer postar só o que você estava vendo. É legal ter isso no Samsung, mas é bom ver a Apple, pelo menos, trazendo isso para o iPhone, muito legal. Mas eu devo mencionar, no entanto, que a Samsung removeu o Single Take, a tomada única dos modos aqui no modo padrão, mas você pode reativar isso usando o Camera Assistant. Na verdade, o Camera Assistant é meio que como o Expert RAW. Para mim, deveria ser parte do One UI. Quando você olha para o que esses apps liberam na câmera, fica difícil entender por que a Samsung não faz isso parte do sistema padrão. E isso também vale para as opções de personalização. Quando você baixa o Good Lock da Samsung, ele abre meio que uma caixa de Pandora aqui no S26 Ultra, né? Tem muita opção aqui. O iPhone melhorou muito também nisso recentemente e, francamente, tem uma forma muito amigável para você deixar o seu iPhone com a sua cara. Mas se você procura controle total sobre até onde você quer, né, em qual pixel que você quer colocar o logo do aplicativo, até o ponto de adicionar também teclas no teclado e colocar sons especiais em cada tecla e muito, muito mais. A Samsung simplesmente te dá muito mais flexibilidade. E finalmente, algo que não é discutido o suficiente aqui no YouTube. O que acontece quando você quebra esses celulares? Se você se importa com o conserto, a reparabilidade, né? Há um vencedor claro. O S26 Ultra marcou incríveis 9 de 10 no iFixit e, de acordo com eles, a Samsung finalmente largou uma cola que eles estavam usando e estão usando umas abas mecânicas para bateria e estão usando os módulos de câmera que podem ser trocados individualmente. E a Apple, por outro lado, marcou 7. Por quê? Por causa daquele teimoso bloqueio de peças por software. Mesmo que você tenha uma peça original da Apple, o software da Apple torna incrivelmente difícil para qualquer assistência independente para consertar o seu celular sem disparar avisos persistentes no seu sistema. Então, é frustrante e, honestamente, não é só no iPhone, tem isso
dos laptops da Apple também. Por ser um aparelho tão caro, eu acho que a Apple precisa parar de ser tão restritiva nesse caso de deixar você consertar. Eu acho que consumidores escolheriam a Apple ainda mais se eles soubessem que eles podem consertar o iPhone mais barato ou eles mesmos assistindo um vídeo desse no YouTube, né? Ok, esse foi um comparativo épico. Eu tenho certeza que você deve estar de saco cheio já de escutar eu falando aqui, mas tem muito mais coisa que eu poderia ter abordado aqui, como a interação de cada um desses celulares com seus relógios e os fones de ouvido, mas eu espero que você valorize o esforço gigantesco que foi posto nesse vídeo. Eu quis trazer o máximo de informação possível, não só para ajudar você a decidir por conta própria, você vai fazer isso mesmo, mas também para aquelas pessoas que querem saber o quanto você pode extrair do seu celular novo, seja qual for a sua escolha, qualquer um deles. Esse vídeo nesse canal, infelizmente, não teve um patrocinador hoje, então tudo que você viu aqui foi da minha própria conta. Então, preciso muito da sua ajuda em compartilhar esse vídeo, porque eu sei que o YouTube vai tentar me penalizar por eu não ter postado por muito tempo, e este comparativo foi 100% independente também. Nem a Apple, nem a Samsung sequer sabem que eu estou fazendo esse vídeo, muito menos me pagaram por qualquer coisa. Então, eu realmente aprecio o apoio de vocês. Eu sei que vocês sempre me apoiaram e não vou prometer nada. Eu quero continuar fazendo vídeos aqui, mas é muito difícil porque eu tenho que manter o negócio aqui e o canal em inglês, no momento, gera mais renda de patrocinadores. É a realidade, só sendo honesto com você, mas espero que você tenha gostado e espero ver você aqui no próximo. Até mais.